Massa Atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. Grande vitória do nosso Galão da Massa, e a gente traz um corte aí para vocês do Troca de Passe, falando muito dessa grande vitória, vitória sofrida, vitória chorada, com praticamente -2 em campo, né? A expulsão no primeiro tempo e a lesão do Júnior Santos foi no sacrifício, mas o Galo conseguiu essa vitória, 3 pontos que vão ajudar demais na tabela do Brasileirão, e sim, a mídia se rende ao Sampaoli. É fato que o Galo precisa melhorar muita coisa ainda, mas a mídia carioca aí principalmente fala sobre já o aspecto que melhora, já tá aparecendo a cara do Sampaoli nesse time do Galo. Então tem muita coisa pra gente falar no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Alex, o Galo aos poucos vai se tornando, pelo menos na minha opinião, se não é uma melhora, arrebatadora, uma curva muito ascendente, mas já dá para perceber uma melhora na organização, pelo menos eu percebo um Atlético mais competitivo. Hoje consegue uma vitória dura, não tem sido fácil para ninguém ganhar do Mirassol. Com a classificação, a semifinal da Sul-Americana, será que o Atlético pode começar a entrar num viés de alta que a torcida tanto espera, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Couto, todo mundo está em casa, pode, porque também, vendo aqui, ele só tem 23 jogos, né? Desses 23 jogos, 28 pontos, que ainda é pouco, mas esses 2 jogos a menos, lógico que tem outros aqui que também tem, só o Fluminense tem 22, que está ali na frente, e Palmeiras, né? Mas são 6 pontos, colocaria ele em 8º lugar, vamos dizer. E para quem estava 6 jogos já sem vencer, o que mais precisa urgentemente é ganhar um jogo, ainda mais um jogo desse jeito. Um jogo desse jeito pode sim trazer sempre algo de bom para um time que é muito bom, né? Com atletas, estrutura, clube, camisa pesada, está com um ótimo treinador agora. E esse jogo com um homem a menos, realmente, do Mirassol, que nunca, até com 11, eles não vendem fácil esses resultados e não vendeu realmente barato, pode ser um ponto de partida, mas tem um monte de coisa que o Atlético ainda tem sim que melhorar. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos voltar à Arena MRV em Belo Horizonte para conversar com os nossos companheiros. Eles vão aparecer aqui no nosso super telão. Tá aqui o nosso trio. Rogério Correia, Fábio Júnior, Henrique Fernandes, para a gente conversar um pouquinho sobre essa vitória do Galo, mesmo trocando alguns jogadores, né? A gente já, desde o início do ano, Rogério, Fábio, Henrique, a gente tem dito que o Atlético tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, né? Era para estar lá em cima, brigando pelas primeiras posições do campeonato e não onde está hoje. Vocês percebem uma melhora pós-Sampaoli? Acabei de fazer essa pergunta aqui para o Alex, porque na minha modesta opinião, eu percebo um time já mais competitivo, mais vivo, mais aceso. Mas queria saber de vocês que viram em loco essa vitória importante. Bem-vindos, amigos. Bem-vindo, Rogerão. Tudo bom, Diniz? Um abraço pro Coutinho, pro Alex, todo mundo que nos acompanha no Troca. O time mostrou pelo menos garra, né? Gana, vontade de vencer. Acho que a chegada do Sampaoli foi também para isso, né? Dar uma sacudida. O Atlético volta a vencer no Campeonato Brasileiro após 6 rodadas e o Mirassol perde após 6 partidas de invencibilidade. Tá aqui o Henrique e o Fábio Júnior prontos para responder para vocês. Num jogo que foi muito intenso, e o primeiro tempo foi ainda mais intenso do que o segundo, né? E o Atlético vai fazer 1-0 logo de cara. Logo cedo. Primeiro um abraço a quem tá com a gente no Troca. A gente tá vendo o gol do Galo, uma jogada pra mim trabalhada, bola pro Rony, Vitor Hugo ligado dentro da pequena área. Essa casquinha no primeiro pau é fatal para muita defesa, principalmente a bola passando rápido ali. Se tem um atacante que reage rápido como o Vitão, fica difícil para conseguir evitar a finalização. E ele faz 1-0. É treinado ou tem fator? Para mim, a jogada é claramente treinada. Acaso também. Tanto que o deslocamento do Rony já esperando essa bola no primeiro pau e do Vitor esperando essa bola passar dentro da área, né? Então, para mim, é algo bem feito. O que responde um pouco o que o Diniz falava. O Atlético melhora, já apresenta um time mais interessante, posturalmente, e teve bola até ter o jogador expulso. Aí depois virou um jogo de sacrifício, porque está enfrentando um dos melhores times do campeonato também, né, Fábio? Não tem como você pegar o Mirassol com um homem a menos e não correr algum risco dentro do jogo, né? Exato. O Mirassol conseguiu, a partir do momento que o Atlético teve o homem expulso, realmente o Mirassol conseguiu controlar mais o jogo, né? Conseguiu ficar com essa bola. Mas o Atlético foi muito inteligente também nesse sentido, né? O Atlético fechou a sua frente de área, né? Ali a gente está vendo ali a expulsão do Júnior Alonso, né? Você vê que ele deixa o braço realmente ali, faz o movimento.
uma jogada até desnecessária, que ele chegou primeiro na bola, a partir daí teve que tirar o Bernard, né, que estava muito bem no jogo também, estava conseguindo circular bem a bola. O lance perto da lateral, né? Exatamente. E aí, assim, o Mirassol começou a controlar um pouquinho o jogo. Mas o Atlético, como eu vinha falando, foi inteligente também, fechou a frente da área, deixou o Mirassol jogar essa bola pro lado, né? E aí, lógico, teve os cruzamentos, essas coisas todas dentro da área, causa um salseiro danado, mas o Atlético estava conseguindo tirar essa bola e suportar bem. Um jogo que o Sampaoli, esse é um lance que o Mirassol reclama pênalti. Um jogo que o Sampaoli tinha convicção que tinha que defender com linha de 5, né? Porque ele perde um zagueiro, ele não realoca o time com linha de 4, ele repõe a linha de 5, com o Ivan Roman entrando no lugar do Bernard. E ele sabia que ia ter uma linha de 5 e 4 jogadores à frente para suportar. É uma linha de 5 e uma linha de 4. Ele realmente abre mão de ter até uma referência na frente que pudesse receber uma bola longa ou algo assim. E aí, segundo tempo que a gente está vendo o desenho do jogo, a gente anunciava no intervalo. Vai ser bola no pé do Mirassol, circulação, vão alçar essa bola na área. Se a defesa do Atlético não estiver concentrada, as chances vão aparecer. Apareceram, mas aí apareceu também o Everson, que para mim é um dos melhores goleiros do Brasil. Everson mitando no Cartola no segundo tempo, né, Fábio Júnior? Para mim, o grande destaque dessa equipe do Atlético, dessa vitória, né? Quando o Mirassol não conseguiu, né, finalizar, não conseguiu acertar o gol, e quando acertou, estava o Everson lá para poder fazer as grandes defesas. Por isso é importante ter um goleiro do nível dele também, porque quando precisa ele aparece. Você vê que o Mirassol no segundo tempo criou muito volume de jogo, criou várias oportunidades. O Guanais abriu bastante, né? Time, né? Botou meia, liberou os dois laterais ao mesmo tempo. Exatamente, aumentou, começou a marcar o Atlético mais alto também, né? E aí você vê o Reinaldo finalizando várias vezes, não conseguiu acertar o gol, mas essa bola também que passa ali dentro da área sempre leva algum perigo. Enfim, o Mirassol acabou não conseguindo, né? Finalizou várias vezes, muitas vezes, mas acabou não conseguindo fazer o seu gol. Reforçando, Diniz, o que você disse, vários titulares absolutos ficaram no banco, começaram no banco, né? Hulk, Arana, Scarpa, depois Scarpa e Arana entraram. No final do jogo, o Júnior Santos que entrou ficou fazendo número, né? Porque não tinha condição física. Já chega a informação da Rafaela Potter que foi problema de adutor. Aí eu deixo para você comentar. Ou o Fábio Júnior, não sei quem machucou mais na carreira. O Fábio Júnior, quando ele estava caído, já fez o gesto. Ele fez o gesto do adutor, né? Mas ali no movimento. Infelizmente o Júnior Santos se machuca, não está tendo um bom ano e o Atlético ganha 2 posições. Pelo menos com essa vitória, agora vai depender do resultado do Santos. Depende do Santos amanhã. E o Mirassol segue na 4ª posição, sofreu apenas a 4ª derrota no campeonato. O Leão Caipira, Diniz. Que situação do Júnior Santos, né? Que pena. Adutor, certamente o Fábio Júnior machucou mais do que eu. Não me lembro de ter machucado muito o adutor, não. Meu problema é articular. O problema é joelho. Agora, que fase do Júnior Santos, né? Ele não consegue jogar, primeiro, uma contratação que se julgava que seria importante para o Atlético, tira um jogador fundamental da campanha do Botafogo do ano passado, ele enfrenta lesão depois de lesão, quando se cura, não consegue render aquilo que esperava. Imagina a dificuldade, a tristeza que ele deve estar sentindo nesse momento por não estar conseguindo fazer o que mais gosta, do jeito que gosta, né, amigos? Exato, é realmente um ano de azar e ele precisa de espaço para jogar, tá inteiro fisicamente. Que o grande trunfo dele, né, Fábio, o atributo, arranque, né? A valência, como se faz hoje, é a questão física, né? Questão física, ele é o arranque, né, um jogador de força. Ele entrou no segundo tempo praticamente para segurar essa bola lá na frente, e algumas oportunidades ele até conseguiu, mas não teve tantas oportunidades porque acabou lesionando, né? Mas é um jogador que vem buscando também espaço. Com a chegada do Sampaoli, é lógico, né? Tem toda aquela questão das oportunidades, e tentar ele fica aproveitar. Fora agora, né? Que tá chegando e agora ele acaba ficando fora por causa da lesão. É uma pena, agora, realmente. Amigos, na hora que foi feita a última substituição do Atlético, 27 do segundo tempo, eu dei uma olhada, poxa, acabaram as alterações com 27 do segundo tempo. E não é que no final precisava fazer mais uma, né? Exatamente. E uma outra questão, né, sobre o Mirassol, estava comentando com o Coutinho aqui enquanto a gente assistiu o jogo. É muito comum no nosso futebol aqui, no futebol brasileiro, quando um time está com um jogador a mais, que tem claramente uma vantagem territorial ali, que está empurrando o adversário no seu campo, a gente vê, né, bola cruzada de qualquer lugar do campo, né? Passou do meio campo, cruza a bola dentro da área. E o Mirassol não fez isso. Tentou trabalhar essa bola de um lado para o outro, encontrar espaços para trazer essa bola por dentro, bola pelo chão, né? Tentar as costuras. Isso é sinal do quê? Pelo menos para mim, vocês podem falar, quero ouvir Coutinho e Alex também, de time organizado, de time que sabe o que faz, porque normalmente time que fica cruzando bola na área torta à direita é sinal de time mal treinado, pelo menos na minha opinião. Queria ouvi-los, amigos. Tem um detalhe do primeiro tempo, Diniz. Até quando o time não estava bem no primeiro tempo,
35 mais ou menos ali, um pouquinho antes ainda da expulsão. Eles fazem uma jogada pelo lado esquerdo, estoura essa bola no Negueba no segundo pau, bola pra gol, pro Everson defender. Quer dizer, o time, mesmo quando não tá numa noite com o adversário, tá mais perigoso, tem até certo controle. Eu acho que o Atlético foi melhor no primeiro tempo. O Gabriel saiu falando que já via o Mirassol melhor. Acho que o Atlético, ele faz 1-0 e dá a bola pro Mirassol. Fica um falso domínio do Mirassol, mas não tem muita chance. O Atlético tem algumas oportunidades que o Walter segura. Até quando o Mirassol não tava bem, eles criam uma chance claríssima de gol no final do primeiro tempo. Porque o time é arrumado. Você falava sobre a sequência de jogos marcando sempre, 16 jogos. Só tinha um outro jogo no campeonato contra o Bragantino no primeiro turno que o Mirassol não tinha feito gol. Nós estamos falando do segundo melhor ataque do campeonato. E hoje o Sampaoli, desde o primeiro minuto, desde as escolhas que fez, tirando Scarpa, que está jogando bem, tirando Arana e Hulk, é uma lição de respeito ao Mirassol. O Sampaoli reconheceu o melhor momento do Mirassol, chegou aqui dizendo que é o melhor time do campeonato. O Sampaoli disse isso e preparou o time dele primeiro para neutralizar o Mirassol e depois para jogar o jogo e competir para ganhar. O Mirassol, mesmo na derrota de hoje, né, só rapidamente aqui, mesmo na derrota de hoje, mostrou porque está realmente brigando na parte alta da tabela, porque ocupa as primeiras colocações do campeonato, porque foi um time valente, um time corajoso, um time que, independente de ter perdido o jogo, buscou a todo momento o seu gol também. Há muito tempo o Atlético não vencia 2 jogos seguidos, conseguiu agora. Ponto negativo, o Everson vai cumprir suspensão contra o Juventude, goleiro que foi o destaque hoje. E o Hulk tomou o 3º cartão amarelo no banco e também desfalca o Atlético na terça, também aqui na Arena MRV, contra o Juventude. E o Mirassol joga no Maião contra o Bragantino, num duelo do interior paulista. É isso. Deixa eu agradecer aqui, meus amigos, Rogério Correia, Fábio Júnior, Henrique Fernandes. Obrigado pela presença no Troca de Passes, hein? Bom descanso para vocês. Tamo junto. Valeu. E o Atlético vai ter que substituir o Everson, não é fácil. É um dos melhores goleiros do Brasil, goleiro em nível de seleção brasileira. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão do Atlético, Coutinho. Se você viu evolução, mesmo com mudanças, primeiro, se você acha que essas mudanças são apenas pontuais, por uma questão física, talvez, né? O Atlético jogou no meio da semana pela Copa Sul-Americana, ou se você entende que ele também está querendo dar uma testada no elenco para eventuais mudanças para jogos mais importantes, inclusive os jogos decisivos da Sul-Americana. Eu acho que alguns jogadores que ficaram no banco ali, Diniz, é difícil a gente imaginar um time do Atlético sem eles, né? Guilherme Arana, Gustavo Scarpa, Hulk, são caras que vão ser titulares quando os principais jogos chegarem e eles estiverem bem fisicamente. Mas em outros casos, né, a gente está vendo, por exemplo, o Vitor Hugo ganhar espaço no time, que é um zagueiro que não vinha sendo utilizado com tanta frequência, muitas vezes até nem era relacionado. É um jogador que certamente ele vai ganhar mais minutos com o Sampaoli, porque já fez 2 gols, fez um gol contra o Bolívar, fez gol hoje, tem jogado bem, tem dado um pouco mais de segurança ali na defesa, então acho que é um cara que vai atuar assim. Eu acho que hoje foi o melhor jogo do Atlético com o Sampaoli. Não só pela questão de ter sustentado o placar, mesmo com o jogador a menos desde a reta final do primeiro tempo, mas antes mesmo. Concordo muito com o que o Henrique falou, por exemplo. Intensidade, né, Coutinho? Diferente. É um Atlético, assim, dos primeiros jogos com o Sampaoli, você percebia a intenção, a vontade, né? A busca por ser impositivo contra o adversário, mas você ainda não via a coisa fluindo, né? As combinações acontecendo, a equipe se instalando do jeito, no campo de ataque do jeito que o Sampaoli busca. Hoje eu já vi um pouco diferente. É claro que é um jogo mais aberto, né? O Mirassol não é um time que vai para jogar contra o Galo na Arena, contra o Flamengo no Maracanã, contra o Palmeiras no Allianz e vai ficar fechadinho. Não, vai jogar para cima, vai jogar para frente, então isso te causa espaço. Mas acho que hoje foi o melhor... Hoje não, certamente. Foi o melhor jogo do Atlético com o Sampaoli. Ô, Alex, agora, jogador é curioso, né? Você sabe, eu já falei sobre outros jogadores em outros lances, né, similares, mas o tipo de expulsão do Júnior Alonso é aquela que talvez mereça uma punição do clube. Porque é aquela expulsão que prejudica o time. Ele não tinha motivos para ir com o cotovelo no rosto do adversário. Ele já tinha ganhado a disputa. A bola já era dele. E aí ele vai com aquele cotovelo no rosto do adversário, foi expulso com 42 do primeiro tempo, deixou o Atlético com 1 a menos e o Atlético correu muito risco ao longo da segunda parte. De uma suspensão, exato, vamos dizer. Ainda com esse agravante. Cara, tem momento ou outro que o jogador fala um negócio que depois só que ele vai pôr a mão na consciência e a gente vem falando aqui sobre o quão sério é o rosto, cara, é a cabeça. Eu não preciso... Ele não vai com a intenção de machucar, mas vai com a intenção de acertar.
Assume o risco, E ele nem faz um movimento, cotovelado, não sei o que o Paulo vai falar, de repente, um amarelo até daria ou não, mas não é, cara, tá ali, forte, é muito alto, né, cara? Você tá aqui prontinho, daqui a pouco vai falar sobre o lance. Cara, mas é algo que, para jogadores ainda experientes, né, cara, o braço é o que tá controlado. Às vezes você tá num movimento correndo, você dá um carrinho. Acaba pegando. Às vezes você não tem como frear, enfim, mas ali era um lugar controlado, né? É isso. E o Mirassol finalizou 24 vezes ao gol. Impressionante. 24 finalizações. E veja, principalmente na segunda parte, é claro que está com um jogador a mais e perdendo o jogo, então precisava ir para um certo desespero ali. Mas a quantidade de gente de amarelo que tinha dentro da área do Atlético, Até acho que jogo assim, você pega, lógico que algumas você vai tentar e vai tentar errado, porque você tem o domínio de 90% das possibilidades que está ali. Então, às vezes, você tem uma certa impaciência, ou acelera um pouco mais e tal. Até acho que o Mirassol hoje, nesse sentido, ele acelerou. Algumas bolas cruzou, que não precisava cruzar. Podia, às vezes, escolher uma outra opção por dentro e jogava só por fora, porque é óbvio que por fora ele ia ficar... Mas não é fácil também você jogar dessa forma. O pênalti, de repente, no final do primeiro tempo, era algo que poderia mudar e ajudar esse panorama. Mas não posso falar também que não, como se o Mirassol não tivesse preparado emocionalmente para isso. Pode ser que hoje, tecnicamente... não tenha sido aquele melhor jogo do Refino e por isso que acabou não fazendo gol. Tem uma bola do Guilherme, meia, que entra depois, né? Estava até vendo o jogo ali. É um chute cabeça? Cruzado do Reinaldo. Não tinha ninguém na frente. Não podia ter perdido, né? Ele bate com a cara na bola. Ele não dá de frente pro goleiro. Isso. E aquela que veio cruzada, que o atacante dominou e virou. E virou por cima. Era uma bola que estava até... boa, não era fácil, mas também estava boa. Ele gira bem, né? Para bater com a canhota, ela sobe. Essas jogadas entram nessa prateleira que você falou aí, do refino técnico para terminar as jogadas. Isso. Às vezes o time entrou na área, teve volume, mas não conseguiu. Porque na questão lá, até o Mansur fala, né, do XG lá, das possibilidades de grandes chances, o Atlético até teve um pouquinho, chances até mais claras do que o Mirassol no primeiro tempo. Pelo início do jogo, né? O Biel sai de cara, o Biel é algo que o Sampaoli está trazendo de novo e que trouxe algo para esse time. É jogador do estilo que ele gosta, né? Jogador de drible, jogador de velocidade, né? Sempre que montou times com a cara dele, Sampaoli, ele usou esse tipo de jogador. É que o Biel, ele já foi 10, então ele também faz esse tipo de jogo, não só por dentro, como segundo atacante ou aberto, né? Ele dá essa opção de variação, assim, sabe? Vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar falando sobre Atlético e Mirassol. Tivemos questões da arbitragem, né? E por isso, claro, Paulo César de Oliveira já está aqui prontinho para conversar com a gente. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês do Troca de Passe. Você viu aí, cara, a mídia se rendendo sim a Sampaoli, ao Galo, que vem melhorando. Rapaziada, são 4 ou 5 jogos com o Sampaoli. Então, querendo ou não, a gente precisa ter uma certa paciência, mas ao mesmo tempo a gente não tem tempo para ter paciência, porque a situação no Brasileiro já estava se agravando. Então, a vitória do meio de semana, com essa vitória de sábado, de ontem, já nos ajuda demais, que retorna a confiança dos jogadores. Porque muito se falou desde o começo do ano, o Galo tem um bom elenco, um dos melhores do Brasil. E por que não estava respondendo? Enfim, Cuca foi embora e o Sampaoli, com pouco tempo que ele está aqui, já está conseguindo colocar a cara dele nesse time. Um time mais aguerrido, meu irmão, com mais vontade. Irmão, não tem bola perdida e vamos para cima. Então, devagarzinho, ele está conseguindo colocar esse Galo nos eixos. Então, para mim, a chegada do Sampaoli foi muito bom para o nosso Galo. E até a semifinal lá da Sul-Americana, o Galo já vai ter engrenado mais ainda. A gente tem terça-feira um jogo dentro de casa de novo. Então, para a gente deslanchar nessa melhora, crescer nessa tabela, né? Então, a gente quer sim o título da Sul-Americana, mas quer terminar o Brasileiro numa colocação digna, né? Compatível para o tamanho do Galo. Então, a gente começa a ver sim resultados do trabalho do Sampaoli, como foi
ressaltado muito aí pelos jornalistas. Eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? Você concorda? Você discorda? Deixa aí nos comentários, tá? Compartilha com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais atleticanos. Se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Sempre fico aqui procurando as notícias, informações do nosso Galão da Massa para trazer os cortes, esse compilado de notícias do nosso Galão da Massa para vocês. Valeu, rapaziada!